Todas as sextas-feiras, quase como um ritual sagrado, Clarence Darnell estacionava sua velha Ford Ranger na mesma vaga estreita, mesmo ao lado do Jeans Rua 12 Grill, nos arredores da East Durham Avenue, em Savannah. O motor tossia 2 vezes antes de se calar, e Clarence saía com a mesma calma de sempre. Calças de ganga passadas naquela manhã, camisa de flanela cor de vinho, abotoada até o pescoço, e um boné militar ligeiramente inclinado para a frente. Parecia alguém que, mesmo ao jantar, não deixava de estar atento. Nunca precisava de menu. Não precisava há anos. Pedia sempre o mesmo: bife de lombo médio mal passado, batatas fritas da casa, couves verdes salteadas e um copo de chá gelado com 2 colheres de açúcar. Sem limão. Era o seu ritual. E naquela cidade, os rituais tinham peso. Lá dentro, o cheiro a madeira queimada e gordura de carne preenchia o ar. O chão rangia sob as botas pesadas dos clientes habituais. Empreiteiros de pele queimada do sol, professoras reformadas, um ou outro polícia em pausa. Ninguém fazia grande alarido à chegada de Clarence. Apenas lhe davam espaço, como se soubessem que aquele homem tinha visto mais do que algum dia contaria. Sentava-se sempre na mesma cabine, junto à janela. Dali podia ver tanto o parque de estacionamento como a entrada. Não era paranoia, era hábito, reflexo, algo que se ganhava depois de anos a olhar por si quando mais ninguém olhava. Mas naquela noite, algo estava diferente. Não era um alarme claro, nem uma cena fora do comum. Era sutil. A habitual empregada de voz alta e pulseiras barulhentas, Bernice, não estava. Em vez dela, surgiu um rosto novo. Era jovem, 20 e poucos anos, pele clara, rabo de cavalo puxado com força como se tentasse manter-se inteira com aquele elástico. A placa no peito dizia apenas Icarver. Segurava o bloco de notas como se pudesse morder. Boa noite. Vou ser eu atendê-lo hoje, disse, tentando sorrir. Já sabe o que vai querer? Clarence ergueu o olhar devagar. Bife médio mal passado. Fritas e couves. Chá doce. Sem limão, acrescentou, quando ela já se virava. Ela parou, acenou com a cabeça e anotou com pressa. Parecia não esperar mais nada, mas voltou 5 minutos depois. Não trazia bebida, nem nada. Apenas ficou ao lado da mesa, olhos a espreitarem a cozinha por trás. Senhor, desculpe, qual é o seu nome? Clarence, respondeu ele, os olhos agora mais estreitos. Ela inclinou-se ligeiramente. Clarence, posso perguntar quanto tempo pensa ficar aqui esta noite? Ele não respondeu de imediato. Apenas disse, o suficiente para terminar a minha refeição. Houve um silêncio. Ela mordeu o lábio, depois aproximou-se mais. Eles não o querem aqui esta noite. As palavras caíram como um talher deixado cair no chão. Clarence não se moveu de forma dramática, mas algo no seu corpo mudou. Os músculos ficaram mais atentos, a mente mais focada. Como disse, ela olhou em volta. O restaurante seguia animado. Risos, talheres, rock suave nos altifalantes. Mas ela falou mais baixo ainda. Eles não o querem aqui hoje. Achei que devia saber. Os dedos de Clarence cerraram-se ligeiramente na borda da mesa. A voz continuou calma. Quem são eles? Ela não respondeu logo. Apenas desviou o olhar para o canto mais escuro do restaurante. Um compartimento grande, junto ao bar. 4 homens. Um careca com braços tatuados. Outro com cavanhaque e um sorriso que não chegava aos olhos. Os outros 2 pareciam saídos de um anúncio de caça. Todos já o observavam. Clarence voltou a olhar para a jovem. Tenha certeza que esse aviso era para mim? Não brinco com os clientes, disse ela. E não sorriu. Ele cruzou os braços. A voz agora mais grave. É nova aqui. 1 semana e meia, respondeu ela, quase em sussurro. E já anda a levar recados? Não recados, corrigiu. Apenas ouvi coisas. Achei que devia saber. Clarence não agradeceu. Não ainda. Limitou-se a observá-la, como se tentasse ver os anos que ela ainda não tinha vivido. Mas havia algo no olhar dela, algo pessoal. Aquilo não era apenas humor, era vivência. Ela não desviou o olhar. Isso disse mais do que qualquer palavra. O chá chegou finalmente.
O gelo tilintou no copo como se estivesse nervoso também. Clarence bebeu devagar, os olhos sempre nela. Quer sentar-se? Emily hesitou. Olhou para a cozinha. Depois puxou a cadeira e sentou-se depressa, como se o tempo fosse curto. Não devia estar fora do salão, murmurou. Então fale depressa, respondeu Clarence. O que ouviu exatamente? Ela torceu a ponta do bloco de notas. Os olhos fugiram de novo para o canto. Eles têm vindo nas últimas semanas. Sempre aquele grupo. Na sexta passada deixaram um bilhete. Diziam que certos tipos de clientes deixavam o ambiente tenso. Clarence ergueu uma sobrancelha. Certos tipos? Ela acenou com a cabeça, quase imperceptível. Foi isso que escreveram. Nada de nomes. Só isso. Clarence inclinou-se ligeiramente para a frente. E o que te faz pensar que estavam a falar de mim? Emily engoliu em seco. Porque disseram, o homem que usa sempre camisa de flanela e boné de veterano. O que se senta junto à janela. Isso bastou para criar um silêncio denso entre os dois. Lá fora, os carros passavam com os faróis baixos. Cá dentro, o restaurante continuava sua rotina. Pedidos a serem chamados à cozinha, talheres a tilintar, uma criança a rir-se perto da parte de trás. Mas naquela mesa, o tempo parecia ter parado. Clarence falou após uma pausa. E o Jean? Está de acordo com isso? Emily olhou para baixo. Eu só ouvi uma vez. Quem gere agora é o filho dele. Travis. Não fala muito, mas conhece bem os tipos daquela mesa. Um deles, fomos à escola juntos. Não era exatamente discreto naquela altura também. Clarence estreitou os olhos. Nome? Ela hesitou por um instante. Logan Mercer. Ele era finalista quando eu era caloira. Envolvia-se em problemas, vandalismo, lutas e tudo desaparecia dos registros. A família tinha dinheiro. Clarence encostou-se no banco, devagar. E agora é o tipo de homem que deixa bilhetes para a gerência. Emily assentiu uma vez. Tem uma empresa de construção, remodelações, telhados. Parte da equipa vem aqui jantar todas as sextas. Pagam em dinheiro, deixam boas gorjetas. E trazem mais clientes. E estás a contar-me isto por quê? Perguntou Clarence, os olhos fixos nela. Emily encontrou-lhe o olhar firme. Porque da última vez que alguém como ele começou a sussurrar sobre quem pertencia e quem não, todos ignoraram. E depois os sussurros ficaram mais altos. Eu não quero esperar até que fiquem altos outra vez. Clarence ficou calado por um momento. Sabia o que custava dizer algo assim. Especialmente em voz alta. Especialmente num lugar como aquele. Respeitava essa coragem. Mas também sabia que aquilo era apenas o começo. Tens medo dele? Perguntou. Ela não respondeu logo. Cruzou as mãos no colo com força. Depois disse, tenho medo de para onde esse tipo de conversa leva. E tenho medo de que ninguém aqui diga nada. Que toda a gente baixe a cabeça como se fosse normal. Clarence olhou para as mãos dela. Estavam a tremer. Depois olhou de novo para a cabine no canto. Os quatro ainda estavam a olhar. Fixos. Claros. Disseste que o Logan te conhecia da escola, disse ele. Sim, respondeu ela. Ele gozava comigo. Coisas pequenas. Trancava-me em armários. Espalhava boatos. Depois mudou-se. Mas agora voltou. E acha que é dono desta cidade. Clarence assentiu, como se uma peça do puzzle tivesse encaixado. Inclinou-se outra vez para a frente. A voz mais firme, mas ainda baixa. O que é que queres que eu faça? Emily pareceu surpresa. Piscou os olhos. Eu não sei. Porque ao contares-me isto, ou querias que eu saísse, ou querias que eu ficasse de pé. Ele fixou-a. E eu não saio só porque alguém diz que não me querem aqui. Emily soltou um suspiro pesado. Um daqueles que se prende no peito durante horas. Eu só queria que estivesse preparado, disse ela. Não queria que fosse apanhado de surpresa. Clarence levou o copo de chá à boca outra vez, bebeu devagar e pousou o copo com um leve toque na mesa. Estou preparado agora. Mas ainda havia 5 mesas entre ele e a verdade, e 4 pares de olhos que não tiravam os olhos dele. Clarence não se mexia muito, mas os sentidos estavam alerta. Tinha passado por patrulhas no deserto, emboscadas no calor, noites onde o silêncio era mais perigoso do que os tiros. Sabia quando o ar mudava,
E o ar ali dentro tinha mudado. Não era só o canto. Era o bar, à sua esquerda, onde o barman tinha parado de limpar copos e agora os olhos saltavam entre ele e Emily. Até o rapaz que varria perto da cozinha estava mais lento. A varredura, hesitante. Emily levantou-se. Queria dizer mais. Talvez. Mas alguém chamou seu nome da cozinha. Não era um pedido. Era uma ordem. Curta. Seca. Como um aviso. Ela lançou um olhar apertado a Clarence e desapareceu pelas portas pesadas que batiam atrás dela. Clarence ficou sentado, costas direitas, olhar calmo. Não mexeu no telemóvel. Não pegou nas chaves. Apenas ficou ali, como se fosse o único homem na sala que não tinha nada a fingir. 10 segundos depois, a cadeira à sua frente arrastou-se. Alguém se sentou. Ele não olhou logo. Já sabia quem era. Ainda gostas dessa mesa no canto, hein? Disse uma voz baixa, com um toque de troça sulista. Clarence ergueu a cabeça devagar. Logan Mercer estava sentado à sua frente. Camisa cinzenta, mangas arregaçadas, corte de cabelo demasiado apertado para o ano em que viviam. Sorria, mas os olhos não acompanhavam. Ouvi dizer que vens cá todas as sextas. Pensei em apresentar-me, já que somos ambos clientes fiéis. Clarence não sorriu. Não posso dizer que esperava por esse privilégio. Logan riu-se, mas sem humor. Sabes como é. Há pessoas que simplesmente não encaixam. E quando começas a ver padrões, é educado dizer algo. Clarence inclinou a cabeça, voz estável. Dizer a quem? A malta que gere isto. Gente que se importa com os regulares. Digo-te, este sítio tem um ambiente próprio. Se mudares os ingredientes, muda o sabor. Estás a ver? Clarence não desviou o olhar. Estou a ver perfeitamente. Logan continuava a sorrir, mas os dedos tamborilavam na mesa. Não pareces burro, Clarence. Foste militar. Sabes como funcionam os sistemas. Ordem. Cadeia de comando. E também sei quando é hora de empurrar de volta, respondeu Clarence. Tens algo para dizer? Diz com clareza. O sorriso de Logan vacilou. Isto não é sobre ti pessoalmente, mas há sítios que funcionam melhor quando cada um sabe o seu lugar. E o teu não é este. O silêncio que se seguiu era como pólvora. A faísca já tinha sido acesa. Clarence inclinou-se ligeiramente para a frente. Não havia pressa nos seus gestos, nem raiva, só firmeza. Deixa-me dizer-te uma coisa. Começou. Eu ganhei o direito de me sentar onde quiser, de comer o que quiser e de existir sem ter de pedir licença. Logan recostou-se, ainda com um sorriso forçado. Claro, claro, mas isto não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com conforto. O meu, o deles, até o dela. Clarence ergueu uma sobrancelha. Dela? Logan acenou com a cabeça em direção à cozinha. A Emily. Achas que ela te veio avisar por bondade? Ela está com medo. E quando pessoas como tu levantam ondas, quem leva por tabela são pessoas como ela. Clarence cruzou os braços, estudando Logan com os olhos de quem sabia analisar pontos fracos num campo de batalha. Depois perguntou, com voz firme, o que aconteceu contigo? Logan franziu o sobrolho. Como assim? Tu eras um idiota no liceu. Tiveste todas as oportunidades ao teu alcance. E agora estás aqui, preocupado com que um homem de 62 anos está a comer ao jantar. Em algum momento, começaste a ter medo das sombras. Logan inclinou-se, o tom da voz agora mais frio. Se continuares a vir cá, vais ver o que acontece quando as sombras resolvem reagir. Clarence levantou-se, não de forma brusca, mas o suficiente para que a mesa rangesse sob a pressão da sua mão. Escolheste o velho errado, disse, e virou-se calmamente, caminhando em direção à casa de banho, afastando-se da tensão sem a abandonar. Quando voltou 5 minutos depois, a cabine no canto estava vazia. Logan e os outros tinham desaparecido. Nem sinal deles. Nenhum casaco, nenhum olhar ameaçador. Apenas 4 guardanapos usados, um prato de costelas meio comido e um talão amarrotado, esquecido na beira da mesa. Clarence examinou a sala. Nada parecia fora do normal. Os pratos continuavam a chegar. A música de fundo, suave. As conversas nos outros cantos seguiam como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas Emily também não estava.
Isso preocupava-o mais do que a ausência de Logan. Sentou-se novamente na sua cabine. O copo de chá ainda estava ali, a suar, mas a comida não chegava, o que significava que ou o pedido não tinha sido feito, ou alguém estava a segurá-lo, esperando que ele se cansasse e fosse embora. Levantou a mão e chamou o rapaz do pano de cozinha enfiado no avental, um jovem com cabelo encaracolado. Viste a minha empregada? Perguntou. Emily? Foi lá para trás, acho. Saiu há uns 5 minutos. Clarence assentiu devagar. Vai lá dentro e diz à cozinha para me trazerem o bife. Médio mal passado. Contudo, diz que ainda estou aqui. Finalmente, deslizou para fora da cabine, largou uma nota de $10 na mesa, pelo chá, e dirigiu-se para a porta lateral. Lá fora, o calor da noite colava-se à pele. O verão na Geórgia não perdoava. O beco estava quieto, exceto pelo zumbido de uma unidade de ar-condicionado acima da porta traseira da cozinha. Foi aí que ouviu vozes abafadas. Avançou com cuidado, desviando-se de caixa de cerveja e cascalho solto. Atrás do contentor, parcialmente escondida, estava Emily, de frente para Logan, os braços cruzados com força, o rosto vermelho, a voz tensa. Disseste que tinhas acabado com isto, sussurrou ela. Logan mantinha um tom mais baixo, mas o tom de arrogância escorria por cada palavra. Nunca disse que tinha acabado de proteger as pessoas. Tu não fazes ideia do tipo de homens com quem ele andou. Esse homem serviu o país, disse ela, firme. Vem cá há mais tempo do que eu trabalho aqui. E sabes que mais? Deixa melhor gorjeta do que qualquer um dos teus homens. Logan deu um passo mais perto. Ele não pertence aqui. Tu sabes disso. A voz de Emily subiu um tom. Por causa do quê? Da mesa junto à janela? De um bife? Achas que o mundo tem de girar à volta do teu conforto? Silêncio. Depois, Logan mudou de tom. Com um telefonema, ponho-te na rua. Sabes disso. Emily recuou um passo. Tenta. Clarence não esperou mais. Virou a esquina, os passos lentos mas seguros. Ela não vai perder o emprego esta noite, disse ele. Não enquanto eu tiver algo a dizer. Logan virou-se, apanhado desprevenido. Emily arregalou os olhos, mas não se mexeu. Logan recompôs-se rápido. Isto não é da tua conta, velho. Tornou-se da minha conta no momento em que te sentaste na minha mesa. Logan avançou um passo. Achas que me assustas com histórias de guerra e esse boné? Clarence colocou-se entre Logan e Emily. Não preciso de histórias. Vivi o suficiente para reconhecer o tipo de homem que tenta intimidar quando pensa que ninguém está a ver. Mas hoje, escolheste a dupla errada. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, Logan soprou pelo nariz, os olhos fugindo para Emily. Se é isto que queres, não digas que não te avisei. Virou-se e foi-se embora, murmurando algo que nem Clarence nem Emily conseguiram perceber. Emily soltou o ar, como se só agora pudesse respirar. Não tinha de fazer isso, disse, em voz baixa. Clarence não tirava os olhos da saída do beco. Claro que tinha, mas sabia. Aquilo era maior do que um jantar. E ainda não tinha acabado o ponto, ficaram ali parados por mais tempo do que pensavam. O zumbido do ar-condicionado já nem se notava, tornará-se parte do silêncio. Emily esfregava o braço, como quem tenta conter um tremor invisível. Clarence falou primeiro, a voz baixa, quase íntima. Disseste que ele te atormentava na escola. Aquilo não era só comportamento de adolescente, era padrão. Emily acenou com a cabeça. Ele era cruel, não da maneira óbvia, da maneira que se esconde bem. Nunca ninguém o confrontava. Os treinadores, os professores, todos fingiam não ver. A família dele tinha dinheiro, influência. E agora? Perguntou Clarence. Agora ele tem uma empresa. Empregados. Faz remodelações e coberturas. O Travis, o gerente, deu-lhe desconto quando fizeram obras aqui. Em troca, ele começou a trazer a equipa todas as semanas. Dinheiro em caixa. Gorjetas boas. Boa aparência. Boa aparência não paga consciência, murmurou Clarence. Emily olhou para ele, com uma expressão séria. Mas todas as sextas, quando entra alguém que não parece com eles, ou que não age como eles, tudo muda. Uma vez entrou um casal negro. Sentaram-se no balcão. 15 minutos depois, o grupo do Logan levantou-se e saiu.
Nem sequer pediram nada. Clarence absorveu aquilo em silêncio. Mas alguém repara, alguns da cozinha. Mas ninguém diz nada. Querem só acabar o turno e ir para casa. Fingem que não veem. Fingem que não sabem. Clarence assentiu devagar. O silêncio custa mais do que um ordenado. Emily desviou o olhar para a porta das traseiras. Achas que fui estúpida por dizer alguma coisa? Clarence olhou-a nos olhos. Sério. Não. Acho que és a única aqui dentro que ainda se lembra do que é decência. Ela sorriu, mas com tristeza. O problema é que a decência não paga renda. Tenho um filho de 4 anos. O pai dele desapareceu antes de o miúdo fazer 2. Preciso deste emprego. Preciso das gorjetas. Mas também não consigo olhar para o meu filho todas as manhãs e saber que fiquei calada só porque era mais fácil. Clarence tirou a carteira do bolso de trás, pegou em 2 notas de 20 e colocou-as na mão dela. Não é caridade, é agradecimento. Por me dizeres, por fazeres o que outros não fizeram. Ela tentou devolver o dinheiro, mas ele empurrou a mão dela com suavidade. Tu não és invisível, Emily. E se ele alguma vez te fizer sentir que és, tu dizes-me. Ela ficou calada por um momento. Dobrou as notas com cuidado e enfiou-as no avental. Depois, os olhos voltaram a endurecer. Ele não vai parar, Clarence. O Logan não leva bem estas coisas. Vai voltar. E quando voltar, vai tentar fazer de mim o problema. Ou de ti o exemplo. Clarence olhou na direção do parque de estacionamento. A boca não disse nada, mas o maxilar cerrava-se levemente. Que volte. Já enfrentei piores do que homens que se escondem atrás de facas de bife e contratos. Emily soltou uma pequena gargalhada. Quando o vi entrar a primeira vez, pensei, mais um cliente de rotina. Calado, educado, nada de especial. E agora? Perguntou ele, sem ironia. Agora acho que este sítio precisava de estar cheio de homens como tu. Clarence permitiu-se um pequeno sorriso. Talvez ainda haja esperança para esta cidade. A porta das traseiras abriu-se subitamente. O rapaz das mesas reapareceu, o cabelo molhado de suor. O gerente está à tua procura, Emily. Disse que se não estiveres de volta ao salão em 2 minutos, podes ir para casa. Ela suspirou, limpou as mãos ao avental e murmurou. É a minha deixa. Vai, disse Clarence. Eu volto para dentro. Ainda nem provei o bife. Ela desapareceu porta adentro. Clarence ficou mais um momento no beco. O ar estava quente, o céu sem estrelas. Mas o perigo que tinha sentido antes, esse ainda estava lá, apenas movido para a sombra. Entrou de novo no restaurante. Por fora, tudo parecia igual. Mas por dentro, Clarence sentia que o ritmo tinha mudado. As conversas continuavam. A música tocava, mas havia um esforço no ar, um silêncio disfarçado. Gente a fingir que nada se tinha passado. A sua mesa ainda o esperava. O chá agora cheio de gelo derretido. Ao lado, um novo copo, fresco. Sentado no lugar em frente ao seu, Travis. O gerente levantou-se, mal o viu. Camisa apertada demais, expressão ensaiada. Senhor Darnell, começou ele, com um sorriso ensaiado. Só queria pedir desculpa pessoalmente pela demora. Houve alguma confusão na cozinha. Clarence não se mexeu. Confusão? Sim, sim. A Emily. Ela não colocou seu pedido até há pouco. Mas não se preocupe, esta refeição é por conta da casa. Clarence sentou-se devagar. Os olhos nunca largaram o rosto de Travis. Tens a certeza que foi só isso? O sorriso de Travis vacilou. Claro. O que mais haveria de ser? Clarence deixou a pergunta no ar. Depois encostou-se. Então vou esperar. Esse bife, espero que valha a pena. Travis sentou-se também, mas já sem confiança. Ouvi dizer que foi militar, disse ele, a tentar mudar de assunto. Clarence não respondeu de imediato. Ouviste isso do Logan? Clarence entrelaçou os dedos em cima da mesa. Tens um problema, Travis. E não é só o Logan. Travis gelou. Não estou a seguir. Tens funcionários que sabem o que se passa. Já ouviram coisas. Viram como certos clientes são tratados. E em vez de fazeres algo, estás à espera que se resolva sozinho. Travis desviou o olhar para o bar. Isto é um restaurante de família. Senhor Darnell.
As pessoas vêm aqui para relaxar, não para discutir política. Isto não é política, cortou Clarence. É decência. E se isso é difícil demais para gerir, talvez não devesses estar à frente do restaurante do teu pai. Travis pareceu ferido, mas não respondeu. A voz saiu mais baixa. A Emily passou por muita coisa. Tem os seus problemas. Dei-lhe uma oportunidade quando ninguém mais deu. Mas se começar a criar confusão, não a consigo proteger. Clarence falou com frieza. Ela não precisa de proteção. Precisa de apoio. E há uma grande diferença. Travis abriu a boca, depois fechou-a. O seu bife vai sair já. Vou garantir que vem no ponto certo. E afastou-se em silêncio. Clarence deixou escapar um suspiro longo, o olhar preso na porta da cozinha. Emily ainda não tinha reaparecido. Pegou no copo novo, provou um gole. O chá estava doce, frio, bem feito. Esperou. 5 minutos passaram. Depois mais 2. Finalmente, o prato chegou. O bife, ainda a fumegar, estava selado na perfeição. As batatas, douradas e crocantes. As couves verdes, a deitar vapor, vinagre e alho no ar. Emily é que o trouxe. Colocou o prato com cuidado, como se cada gesto importasse. Desculpe a demora, disse ela em voz baixa. Não tem de pedir desculpa, respondeu Clarence. Estás bem? Ela assentiu com um movimento rápido. O Travis falou comigo. Disse que devia ter mais cuidado com o que digo aos clientes. Que talvez tenha interpretado as coisas de forma errada. Clarence ergueu uma sobrancelha. Interpretaste? Emily olhou diretamente. Nem um pouco. Clarence cortou o bife com precisão. Mastigou devagar. Então deixa-o ficar nervoso. É assim que as coisas começam a mudar. Emily não sorriu. Ficou ali por um momento, como se quisesse dizer mais, mas não soubesse se devia. Depois inclinou-se um pouco e murmurou. Posso dizer-lhe uma coisa. Claro, voltei para a savana no ano passado. Estava sem nada. Fui viver com a minha tia. O pai do meu filho tinha desaparecido. E eu precisava de recomeçar. Quando me candidatei aqui, ainda não tinha visto Logan desde a escola. Mas assim que ele me viu, foi como se o tempo não tivesse passado. Voltou a olhar para mim como antes, com aquele mesmo sorriso torcido. Clarence continuou a comer em silêncio, atento. Tentei não cruzar com ele, cumprir o meu serviço, ignorar. Mas ele observava-me a mim, observava cada mesa que não se parecia com os amigos dele, cada cliente que, para ele, parecia fora do lugar. Clarence assentiu lentamente. Isso não é ignorância. Isso é treino. Aprendeu em algum lado. E nunca ninguém lhe disse que estava errado. Emily piscou os olhos, surpreendida com a frase. Ficou calada um segundo. Depois Clarence acrescentou. Mas o facto de tu teres visto isso, de lhe dares nome, de me teres avisado, isso que fizeste quebra o ciclo. Ela pareceu mais alta naquele momento, mais firme. Mas ambos sabiam que Logan não tinha desaparecido de verdade. E Travis ainda estava só a tentar sobreviver à tempestade. Clarence terminou a refeição em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o silêncio de quem pensa muito e profundo. A comida estava perfeita, mas ele mal sentiu o sabor. A cabeça girava. Cada garfada acompanhava uma memória, uma decisão, uma linha traçada, ou prestes a ser. Emily afastou-se para servir uma mesa junto à janela. 2 turistas, talvez de fora da cidade. Clarence ainda havia dali. A postura dela era composta, mas o sorriso, forçado, exausto. A jovem tinha-lhe contado mais verdades em 20 minutos do que muitas pessoas em anos inteiros. Agora, era a vez dele. Quando acabou, pousou o guardanapo, limpou a boca e levantou-se com calma. A sala ainda estava cheia. Mas ele sabia como fazer com que notassem sem precisar de levantar a voz. Caminhou até o balcão da frente. Travis estava a conversar com a recepcionista. Mal o viu, ficou tenso. Tudo bem com o jantar, Sr. Darnell? Espero que esteja do seu agrado. Clarence não perdeu tempo. Já paguei. E não saio daqui sem dizer o que vim dizer. Travis engoliu em seco, esboçando um sorriso desconfortável. Talvez pudéssemos falar no meu gabinete. Não.
Vamos falar aqui, à frente de quem quiser ouvir. O som ambiente da sala começou a baixar. Cabeças viraram-se. Conversas abrandaram. Há 6 anos que venho a este restaurante, disse Clarence, com voz firme mas controlada. Nunca causei problemas. Nunca pedi nada. Mas esta noite vi uma rapariga com metade da tua idade ter mais coragem do que tu demonstraste o dia todo. Travis aproximou-se, sussurrando. Está a piorar a situação. Clarence levou ligeiramente o tom. Não gritou, mas a clareza atravessou a sala. Estás preocupado com o tipo errado de pior. Tens clientes aqui todas as semanas a usar este restaurante como se fosse clube privado, a deixar bilhetes, a lançar olhares, a ameaçar o staff. E tu não paras. Tu alimentas. Porque é mais fácil. Mais gente começou a prestar atenção. Alguém no fundo murmurou algo, mas Clarence não recuou. Não queres conflito? Então não sirvas o tipo de gente que o traz consigo. Travis cruzou os braços, tentando manter postura. Isto não é lugar para discursos. Então talvez devesses deixar de gerir como se fosse um palco. O silêncio que se seguiu foi denso. Então ouviu-se um som leve, Emily a pigarrear. Tinha se aproximado devagar, pálida, mas firme. Eu queria dizer uma coisa. Travis parecia pronto para calar, mas algo no rosto dela travou. Ela avançou para junto de Clarence, a voz calma. Trabalho aqui há tempo suficiente para saber o que se tem passado. E não sou a única. Tem havido favoritismo, pressão, assédio e uma insistência em ignorar o que se vê, só para manter certos clientes felizes. Olhou para Clarence. Ele não é o problema. E se ficar do lado dele me custar o emprego, então talvez não valesse tanto a pena tê-lo. Dava para ouvir um garfo a cair 3 mesas ao lado. Clarence fez um leve aceno de cabeça, depois voltou-se para Travis. Pode gerir o restaurante do teu pai como quiseres, mas não finjas que não sabes o que se passa. Ou és parte da solução, ou é só mais um homem calado espera que a tempestade passe. Sem mais uma palavra, Clarence virou costas, voltou para sua mesa. Pegou no recibo, pôs o boné na cabeça e dirigiu-se à saída. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras mantiveram o dele. Um homem mais velho, junto ao bar, ergueu o copo num gesto pequeno, silencioso. Lá fora, o ar da noite colava-se à pele. Clarence parou junto à sua carrinha. Voltou-se. Pela janela, viu Emily ainda ao balcão. Sozinha. Sem gerente. Só ela e a escolha que tinha acabado de fazer. 3 dos homens que estavam com ele na cabine do canto saíram antes mesmo de o jipe parar completamente. Logan foi o último, ajustando o cinto como se estivesse prestes a pôr ordem em algo. Não viu a carrinha de Clarence ao fundo do estacionamento. Estava demasiado focado na porta da frente do restaurante. Clarence saiu, devagar. Esperou até Logan pôr a mão no puxador da porta. Esqueceste das sobras? Perguntou, com a voz clara. Logan virou-se, o corpo tenso, os olhos a tentar compreender o que via. A postura dele mudou de imediato, como quem é apanhado no meio de um plano. Não esperava que ainda estivesses aqui, murmurou. Engraçado, disse Clarence, aproximando-se a passos firmes. Eu pensava que tu já tinhas fugido. Os outros homens de Logan ficaram parados, de braços cruzados. Não disseram nada, mas Clarence viu-lhes os olhos. Estavam à espera de um sinal. Só isso. Clarence parou a cerca de 1 metro deles. O suficiente para não parecer ameaça física, mas perto bastante para ser impossível ignorá-lo. Diste mais cedo, falou, firme, que escolheste o homem errado. Logan revirou os olhos. Fizeste a tua cena. Disseste o que tinhas a dizer, mas isso não muda nada aqui. É assim que as coisas funcionam neste sítio. Clarence apontou para a janela do restaurante. Aquela rapariga lá dentro, ela fez uma escolha esta noite. Uma escolha difícil. Ficou de pé, enquanto toda a gente fingia que não via. E sabes o que acontece quando as pessoas fazem isso? Perdem, respondeu Logan, seco. Clarence inclinou a cabeça. Às vezes, mas nem sempre. Às vezes, gente como tu não fica com a última palavra. Logan soltou uma gargalhada forçada. Achas que discursos me assustam?
Achas que estás aqui no escuro te faz parecer forte? Clarence deu mais um passo. Tu tens esta cidade no bolso há tanto tempo que esqueceste o que é ganhar respeito. O que tu tens é medo. E medo disfarçado de poder não é força. É covardia. Um dos homens atrás de Logan mexeu-se. Era mais novo. Cabeça rapada. Braços cruzados com rigidez. Clarence viu-o. Notou-lhe a energia nervosa, o olhar inquieto. Vais mesmo tentar alguma coisa? Aqui? Perguntou, fixando o rapaz. À porta de um restaurante de família, com as luzes acesas, com câmaras a gravar, o homem hesitou. E isso bastou. Clarence virou-se de novo para Logan. O teu teatrinho desmorona à luz do dia. Não és invisível, nem estás protegido. E se voltares a fazer aquela rapariga sentir-se insegura, eu vou garantir que cada canto desta cidade saiba exatamente quem tu és. Pela primeira vez naquela noite, Logan não respondeu de imediato. Apenas respirava com força. Olhou para os outros. E algo mudou no olhar. Não era medo, ainda, mas era dúvida. Incerteza. Por fim, fez um gesto com o queixo. Vamos. Os outros obedeceram, calados. As portas do jipe fecharam com força. O motor arrancou alto, os pneus derraparam ligeiramente ao sair. Clarence não se mexeu. Manteve-se firme, os braços relaxados ao lado do corpo, os olhos fixos nas luzes traseiras até desaparecerem estrada fora. Só então respirou fundo. Caminhou de volta até a entrada do restaurante, devagar. Parou junto à porta, olhou para dentro. Emily ainda limpava a mesma mesa junto à janela. Estava sozinha. De novo. Entrou. Ela olhou para ele mal e entrou. Voltaram? Voltaram. Respondeu ele. E agora? Foram-se embora. Ela não perguntou como, nem por quê. Apenas pareceu mais leve, como quem deixou cair um peso que não sabia que estava a carregar. Estás bem? Perguntou ela. Estou, respondeu Clarence. E tu? Emily assentiu. Acho que sim. Mas Clarence sabia que paz não era uma coisa de uma noite. Era o que se escolhia fazer depois. Era quem decidia continuar a falar. Quando o barulho passava a ponto, o restaurante começava a esvaziar. Um casal mais velho pagava a conta perto da caixa. 2 adolescentes dividiam um prato de batatas fritas junto ao fundo da sala. A cozinha ainda fazia barulho, mas já era o som do fecho, frigideiras a serem lavadas, pratos empilhados, vozes mais baixas. Clarence não voltou a sentar-se. Ficou junto à entrada, a observar. Havia algo diferente no ambiente. Como se todos os que estavam ali soubessem que algo tinha acontecido, mas ninguém soubesse bem como falar disso. Travis saiu da parte de trás com um caderno de apontamentos na mão. Mal viu Clarence. Travou o passo. Não havia mais sorriso. Não havia piadas ensaiadas. Só a hesitação. Aproximou-se devagar, como quem não tem a certeza se vai pedir desculpa ou reclamar. Não precisavas de fazer aquela cena toda, disse, num tom que tentava soar calmo. Clarence ergueu uma sobrancelha. Achas que isto foi por drama? Travis desviou o olhar. Só estou a tentar manter isto de pé. Percebes? Não é fácil. Há contas, a reputação. Não é assim tão simples. Claro que é, respondeu Clarence, firme. Tu sabias quem era o Logan. Sabias o que ele fazia. E escolheste ignorar. Escolheste ver lucro, onde devias ter visto pessoas. Travis baixou os olhos, as mãos agora presas ao caderno. Ele trouxe muito negócio. Está ligado a muita gente nesta cidade. Se eu banir, isso vai doer. Nas finanças, na reputação. Pode até fazer com que outros clientes desapareçam. O que tu toleras define-te, disse Clarence, num tom calmo, mas firme. Aquele homem entrou no teu restaurante, ameaçou a tua funcionária, tentou decidir quem pertence e quem não pertence aqui, e mesmo assim tu continuas a vê-lo como cliente. Travis engoliu em seco. Tentou falar, mas não saiu som. Do fundo do restaurante, Emily reapareceu. Trazia um tabuleiro com talheres, pronta para os levar para a cozinha. Parou a ouvir a conversa. Ficou quieta, mas a escutar. É complicado, murmurou Travis. Não, disse Clarence. Não é. Ou fica de pé, ou ficas calado.
Ou escolhe ser parte da mudança, ou deixas que este lugar se torne num reflexo dele. Emily aproximou-se devagar. Não disse nada de imediato. Esperou. Travis olhou para ela. Depois para Clarice. Depois para o chão. Eu não pedi isto, disse, quase como um desabafo. Não pedi para ficar com este restaurante. Só o herdei. Só. Segui o que meu pai deixou. Clarence fixou com um olhar calmo. O nome dele está na porta. Mas agora é o teu nome que conta. O que fizeres com ele, ou deixares passar, é o que vai ficar na memória das pessoas. Travis parecia querer resistir. Queria dizer que não era justo, que era demasiado novo, que não tinha escolhido nada daquilo. Mas não o fez. Ficou em silêncio. Emily deu um passo à frente. Não precisa de resolver tudo esta noite, disse, com voz firme. Mas precisas de começar. Se me quiseres despedir, podes. Mas não vou mentir. E não vou proteger ninguém. Não mais. Travis levou uma mão ao rosto. Passou os dedos pelos olhos. Respirou fundo. Ninguém vai ser despedido. Eu só. Preciso de tempo para perceber o que fazer. Clarence abanou a cabeça levemente. Já não tens tempo. O relógio começou a contar há muito. Tudo o que te resta é escolher. Travis olhou para ambos. Primeiro para Clarice, com aquele fogo calmo nos olhos. Depois para Emily, que segurava um simples tabuleiro de talheres, mas carregava mais firmeza do que muitos homens que ele conhecia. Finalmente, acenou com a cabeça. Uma vez. Pequeno, mas verdadeiro. Eu trato do assunto. Clarence não sorriu. Vamos ver. E virou-se para sair. Emily acompanhou até ao parque de estacionamento. Pararam junto à carrinha, sob a luz amarelada do poste. Ela tinha os braços cruzados, mas os olhos estavam mais calmos agora. Acho que ele não sabe por onde começar, disse ela. Vai ter de aprender, respondeu Clarence. Ou vai perder tudo a tentar não escolher lados. Emily soltou uma risada cansada. Estou habituada a ver pessoas irem embora quando as coisas ficam difíceis. Tu não foste. Clarence olhou-a nos olhos. Já me fui embora de coisas demais na vida. Ela não respondeu. Apenas assentiu. Um momento de silêncio caiu entre os dois. Mas não era pesado. Era honesto. Algumas dessas coisas, arrependo-me, continuou Clarence. Mas esta não vai ser uma delas. Emily deu um pequeno passo à frente, olhando para o céu por um instante, como quem procurava uma resposta que não se ouve. Acha que isto vai mudar alguma coisa? Clarence pensou antes de responder. O olhar fixo no escuro da estrada. Talvez não de imediato, mas noites como esta abalam alguma coisa por dentro, mesmo que ninguém saiba dar nome a isso. Nesse momento, um carro virou para dentro do parque. Um sedã limpo, sem pressa, parou a poucas vagas da entrada. Um casal saiu, um homem negro e uma mulher latina, de mãos dadas. Estavam vestidos de forma simples, como quem saía para jantar com quem se gosta. Pararam por um breve momento à porta. Olharam em volta e depois entraram. Sem medo, sem hesitação. Clarence observou-os. Não disse nada. Não era preciso. Mas aquele pequeno gesto, aquele momento tranquilo, parecia anunciar algo novo, como uma faísca discreta que acende uma fogueira longe da vista. Mais tarde, já em casa, Clarence não conseguiu dormir de imediato. Sentou-se na velha poltrona da sala, a luz apagada, o teto iluminado apenas pela fraca luz da rua e o som do ventilador a girar preguiçosamente por cima da cabeça. Estava cansado, mas era um cansaço diferente. Não físico, um cansaço de alma. De homem que há décadas carregava nos ombros o peso de ter que justificar a própria presença. Tinha se calado vezes demais ao longo da vida. Tinha engolido frases, deixado passar olhares. Às vezes por segurança, outras por hábito. Mas naquela noite, não. Pensou em Emily. Uma jovem com pouco mais do que dívidas, um filho de 4 anos e um salário curto. E mesmo assim, decidiu falar. Não se escondeu. Não procurou desculpas. Não esperou. Clarence pensou em voltar ao restaurante na semana seguinte. Talvez levar-lhe um café, só para agradecer de forma mais humana do que um simples aceno ou um alerta. Mas sabia que às vezes deixar o momento assentar
Dizia mais do que qualquer palavra. 2 dias depois, recebeu uma chamada. É a Emily. Só para avisar, a equipa do Logan não apareceu esta sexta. Clarence não disse nada de imediato. Esperou. E o Travis colocou cartas na porta. Dizia: este lugar serve toda a gente. Quem não gostar disso pode comer noutro lado. Clarence sorriu. Uma vez. Devagar. Em silêncio. Isso é um começo, disse. Houve uma pausa do outro lado. Vai voltar esta semana? Clarence olhou para o relógio na parede. Eram 6:07 da tarde. Sexta-feira. Não perdia por nada. Ela suspirou. E naquela respiração, ele ouviu alívio. O chá está à sua espera. Sem limão. Desligaram. Naquela noite, às 6:07 em ponto, Clarence Darnell entrou no Jean's Roi 12 Grill. O parque não estava cheio, mas também não estava vazio. Lá dentro, o ambiente era normal. Famílias, casais, 2 miúdos a dividir um prato. Nada parecia fora do comum. Mas para ele, tudo tinha mudado. Emily recebeu-o com um sorriso. Não era forçado, nem de quem tenta agradar. Era um sorriso honesto. A sua mesa está livre, disse ela. Clarence olhou à volta e reparou num cartaz novo na janela, mesmo junto à entrada. Letras brancas em fundo preto, simples, diretas. Aqui, serviço e respeito. Sentou-se. O bife chegou 15 minutos depois. Médio mal passado. Batatas quentes. Couves com o toque certo de vinagre. E pela primeira vez, em muito tempo, Clarence saboreou cada garfada. Do outro lado da sala, Travis estava junto ao bar. Não falava com ninguém. Observava, mas não com o mesmo olhar de antes. Agora parecia estar a ver o restaurante com olhos novos. Os olhos de ambos cruzaram-se por um momento. Sem acenos, sem conversa, mas havia algo ali. Um entendimento, ainda inacabado, mas verdadeiro. Quando Clarence terminou, Emily trouxe a conta. Ele não disse nada. Tirou uma nota de 50, nova, dobrada com cuidado. Colocou-a dentro da capa de couro. Sem bilhete, sem assinatura. Apenas um gesto. Continua. Levantou-se devagar. Ajustou o boné. Preparava-se para sair quando Emily lhe tocou no braço, levemente. Obrigada, disse ela, com os olhos firmes. Clarence olhou-a nos olhos e disse aquilo que sempre desejou ter ouvido quando era mais novo. Não deixes que te ensinem a ficar calada só para te sentir segura. Depois saiu. O sol estava a baixar. Aquele momento em que o céu se pinta de laranja e o mundo parece metade real, metade memória. Abriu a porta da carrinha. Sentou-se. Não arrancou de imediato. Naquele instante, compreendeu. Às vezes, o maior gesto não é gritar. É não se calar. É não recuar. É dizer o que precisa ser dito. Às vezes, a coragem não se faz ouvir em voz alta. Ela inclina-se e sussurra a verdade. E às vezes, é só isso que basta para lembrar a toda a sala que silêncio nunca foi o mesmo que paz.